Olá! Veremos hoje Revolução Francesa, especialmente em sua primeira fase, chamada de Assembleia Nacional, que incorporou um trabalho constituinte e vai elaborar a primeira Constituição da França. Você, vestibulando, preste muita atenção nesta fase, porque é, de todas as fases da Revolução Francesa, aquela mais pedida nos vestibulares. E com razão. Na primeira fase da Revolução Francesa, a alta burguesia, banqueiros, grandes comerciantes, financistas, atraíram a massa popular para o seu lado na luta pelas mudanças revolucionárias da França. O símbolo desta primeira fase, em que derrubamos o antigo regime, é a queda da Bastilha. A Bastilha era uma prisão do antigo regime, portanto sua queda passa a ser o símbolo da Revolução. A Revolução aqui ainda estava apenas em Paris, mas os ecos de Paris, da luta popular, do sans-culotte, chegaram ao campo e os camponeses, a grande massa da população, agarram a Revolução. Nas jornadas de agosto de 1789, massacrando o alto clero, massacrando nobres, colocando um fim a um feudalismo que aproximadamente tinha 1000 anos. O feudalismo na França acabou na ponta de uma baioneta empunhada pelos camponeses. Foi um período do grande medo. Logicamente, o primeiro estado e o segundo estado, até então privilegiados, massacrados, e muitos fugiram da França e vão constituir um grupo chamado de emigrados fora da França para um dia tentarem voltar à França e retomar os bens perdidos. Diante disso, uma revolta popular, uma revolução popular urbana, uma revolução popular camponesa, a alta burguesia da Assembleia publica a Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão, fundamentada na ideologia iluminista. Acaba aqui a sociedade estamental. Se tinha acabado o absolutismo, se tinha acabado o feudalismo, agora a sociedade estamental foi eliminada. O grande trabalho desta fase da Revolução é em relação, em primeiro lugar, ao clero, ao alto clero. Os bens do clero foram confiscados e leiloados. O resultado seria o lastro para uma nova moeda não inflacionada, chamadas assignats. A Constituição Civil do Clero foi aprovada por uma parte do clero, o baixo clero, chamado de clero juramentado. Mas o alto clero repudiou, assim como o Papa, essa Constituição, constituindo o clero refratário a ela. Mas o grande trabalho da Assembleia Nacional Constituinte foi, sem dúvida, escrever a Constituição Primeira da França, a Constituição de 1791. Fundada também no Iluminismo, a filosofia burguesa do século XVIII. Aqui tem Rousseau, Voltaire, Montesquieu, tem Diderot, D'Alembert, como subsídios para o texto constitucional. Reparem e tomem muito cuidado na prova. Manteve-se a monarquia. O rei Luís XVI ainda era o rei da França. Ele só não era mais absolutista. Preservou-se a monarquia, só que é uma monarquia liberal, uma monarquia não mais absolutista. Por exemplo, por influência de Montesquieu, a existência de 3 poderes separados, ou seja, o rei não concentra mais poderes em suas mãos. E a Constituição de 1791 coloca o voto censitário, ou seja, baseado na renda. Com o leilão dos bens do clero, a burguesia assumiu esses bens.
E agora que o voto é censitário, a burguesia senhorou-se do poder. Ou seja, isto é clássico, a burguesia substituiu os privilégios de nascimento anteriores pelos privilégios do dinheiro. Foi a grande vitoriosa nesta fase da Revolução Francesa. Até mais.